Boa noite para vocês. Começamos mais um Web Group, essa iniciativa que é de Mob Experience. Mob Experience é uma iniciativa que tenta produzir e disseminar conhecimentos para todo o mercado imobiliário. A gente tem um objetivo de ser uma alternativa, não a única, mas uma alternativa para que todo mundo que queira entender, seja do ramo ou não, seja um cliente, né, já que todo mundo mora, compra, vende, aluga, a gente quer ser uma opção para essas pessoas que queiram melhorar o seu conhecimento sobre os mais diversos temas que são ligados ao mercado imobiliário. E quem quiser seguir o nosso conteúdo, saber a nossa agenda, siga o @imob.experience no Insta e também o nosso canal no YouTube. A gente vai falar um pouco durante esse encontro de alguns temas que são de extrema relevância para o mercado imobiliário. Inclusive, a partir do mês que vem, nós vamos ministrar cursos sobre vários temas que a gente trouxe aqui nesses quase 2 meses de encontros com vários convidados, e alguns desses convidados, inclusive, vão ser instrutores desse tema. Mas vamos começar sobre o tema de hoje, lembrando que Rômulo Araújo era o mediador do dia e ele não pôde participar. Hoje havia essa programação, porque o Tomás está fazendo aniversário hoje, 2 aninhos. Feliz aniversário, Tomás. Eu queria estar presente aí nesse encontro digital, virtual, para te dar os parabéns, mais parabéns para a mamãe Cris, parabéns para o papai Rômulo. Estou aqui substituindo o Rômulo no aniversário do Tomás. E a gente vai começar já com uma presença ilustre, que é o professor e doutor Júlio Della Moura, que ele é uma figura, para mim, singular, ímpar. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, porque eu, já fazendo um posicionamento que eu tenho muito claro, professor, prefiro te chamar de professor do que doutor, se não se incomodar, de que eu acho que o nosso mercado ele ainda é muito carente de conhecimento. Eu acho que e você ter uma capacidade de transferência de conhecimento acumulado que tem, acho que presta um serviço muito importante para a gente. E eu vou começar com você, primeiramente. Boa noite, você está bem? Você está em Brasília? Onde é que você está? Boa noite, eu estou muito bem, estou em isolamento social, né, seguindo as recomendações aí para manutenção da saúde. Estou em casa com a minha família, todos nós estamos aqui em perfeita harmonia, e te confesso que estar em casa não é ruim, eu tenho gostado bastante. Isso é bom. E, bom, eu estou transmitindo de Toronto hoje, né, os próximos encontros vão ser aqui em Toronto. Eu acabo viajando bastante em várias cidades, normalmente são cidades diferentes, então estou aqui no fuso 1 hora antes de vocês. E agora, sem mais delongas, vamos fazer as primeiras perguntas para o professor. É professor, é doutor? Quem que é Della Moura? Como é que está o seu momento? Conta um pouco para a gente da sua história, do seu background. E já aproveita essa primeira participação, professor, para falar, afinal de contas, o que é direito imobiliário? Isso existe? Isso é realmente um ramo do direito? E em que persiste o alcance do direito imobiliário? Bom, Claudino, muito obrigado aí pela oportunidade de participar. Hoje, gente, eu, Júlio Della Moura, eu atuo no mercado imobiliário com a advocacia especializada para a atividade imobiliária. E exerço também a diretoria de capacitação e treinamento no Sindimóveis DF. O Sindimóveis DF, como todos nós do mercado sabemos, é a instituição que vem para alicerçar a valorização do profissional corretor de imóveis e fazer valer os seus direitos e a sua atuação no mercado de forma plena, né? E, então, nessa diretoria, a minha capacitação é treinar e preparar e levar conhecimento para os profissionais do mercado, para que os corretores de imóveis, por si ou nas suas imobiliárias, possam atuar com qualidade, com segurança, oferecendo um melhor serviço para a sociedade. O direito imobiliário, que é a minha área de atuação, a minha especialidade por formação e atividade do dia a dia, né, ele é uma esfera do direito que está dentro do direito civil, e ele existe, sim, com bastante repercussão na vida de todo mundo, porque eu poderia dizer, por exemplo, que todo mundo é responsável pelas suas dívidas, pela sua vivência social, né, responde com seu patrimônio. E tudo aquilo que envolve, e todo o direito que envolve o patrimônio está dentro do direito imobiliário.
Então, toda transação envolvendo o imóvel, seja ela uma compra e venda, uma locação, um usufruto, uma doação, um inventário que o espólio contenha bens, uma partilha de bens, um divórcio, em tudo, uma garantia, uma locação, um empréstimo, enfim, onde tiver envolvido um imóvel, a gente vai ter presente o direito imobiliário. Então, o direito imobiliário está espaçado em toda a legislação brasileira, trazendo essa performance para garantir e delimitar obrigações, né, no que diz respeito ao patrimônio. Eu perguntei, a gente começou com essa pergunta porque a gente vai falar hoje de uma coisa que a gente separa, eu não sei em que momento a gente realmente não deveria separar, porque eu quero morar, uma finalidade única. E para morar você tem opções diferentes. Uma é você adquirir um imóvel e entrar nele em alguns prazos que são definidos por contrato, ou por lei, ou por rituais cartoriais. O outro é você comprar a planta na expectativa de que você possa ocupá-lo um dia, e outro é alugar. Então, eu vejo que existe uma coisa em comum nas diversas formas de você poder morar, e não se limitam só a essas que eu disse, mas eu percebo que existe uma distância muito grande no entendimento de cada uma. Então, a gente vai explorar isso num próximo momento, mas antes disso, agradecendo já a sua primeira participação, eu vou passar para o César Augusto Bravo, que ele já trabalhou no mercado imobiliário diretamente, hoje é um procurador de uma cidade, ele vai falar um pouco sobre sua vocação, né, sua militância dentro do meio jurídico, inclusive ele é um estudioso e também já está numa fase de professorado para o que diz respeito a cartórios notariais, de registro, então tem vasto conhecimento especializado no tema, e aí já aproveito para te pedir para fazer a sua apresentação, né, para as pessoas entenderem essas suas valências no mercado. E boa noite, César Augusto Bravo. Obrigado por ter atendido ao nosso chamado. Então, fala um pouco da sua trajetória no mercado imobiliário, no meio jurídico. Se Bravo é nome ou apelido, que eu estou preocupado agora. E para que serve um cartório? Boa noite, Claudino, boa noite aos demais membros aí do debate, doutor Júlio e o doutor Otávio Brasil. Meu nome é César Augusto Bravo, Bravo é sobrenome, eu tive atuação no mercado imobiliário de Brasília, junto com o Rômulo, né, antes de voltar para o meu estado natal aqui, que é São Paulo, onde retornei aos estudos e acabei logrando êxito num concurso e me tornei procurador de município aqui de uma cidade do interior paulista. Continuei estudando e iniciei preparação para os concursos de cartório em específico, né, os concursos do Brasil. Fui aprovado já no Maranhão, fui à fase oral, atualmente estou aguardando a fase oral do Rio de Janeiro para tabelionato de notas, registro de imóveis, enfim, todas as especialidades. Então, tenho me dedicado nesses últimos 4 anos, basicamente, ao estudo dos registros públicos e do direito notarial, áreas em que o direito imobiliário acaba repercutindo também, uma vez que é dentro da seara dos tabelionatos de notas e dos serviços de registro de imóveis que grande parte das transações imobiliárias acabam se aperfeiçoando, né, acabam sendo publicizadas juridicamente, como a gente utiliza aqui no meio técnico. Mas é isso, Claudino, basicamente a minha apresentação é essa. E cartório serve para quê, afinal de contas? Alguns dizem que cartório é uma coisa que pode ser dispensável, outras dizem que é uma burocracia que poderia, se não é dispensável. Em outros países, inclusive, tem outros sistemas. Cartório no Brasil, eu fiz uma provocação, é claro que de uma maneira mais descontraída, mas te dando a oportunidade de falar. Para que serve um cartório? Sim, a ideia de cartório, né, como o senso comum acaba colocando, a gente está falando aí basicamente voltado para as transações imobiliárias, dos tabelionatos de notas e dos serviços de registro de imóveis, né? O Brasil adotou o que se tem como sistema notariado latino, né, onde as transações imobiliárias, como regra, elas se utilizam do título e do modo, como sendo hábeis a transferir propriedade. Então, como é que se compra um imóvel no Brasil? Via de regra. Então, se esse imóvel supera o teto de 30 salários mínimos, naturalmente, por expressa disposição da lei,
é necessária uma escritura pública para que se dê essa compra e venda, e a partir disso o registro no cartório onde esse imóvel esteja matriculado. Então perceba que são 2 atos. Já aí numa ideia de segurança jurídica a partir do momento em que é um tabelião de notas com fé pública que vai elaborar essa escritura, né, esse contrato, e posteriormente ser levado a registro, onde o oficial de registro de imóveis promoverá aí o registro dessa escritura pública na matrícula do imóvel. Então, para além da segurança jurídica na instrumentalização da vontade do comprador e do vendedor, nós teremos aí no registro de imóveis também algo que a gente pode denominar como sendo um repositório, um acervo de dados e informações públicas a respeito de imóveis e de direitos reais sobre imóveis. Então, o cartório ele não serve apenas para essa burocracia, mas ele serve especialmente para conferir segurança jurídica às transações imobiliárias. A pessoa que tem interesse em determinado imóvel vai pedir uma certidão de matrícula atualizada no cartório de registro de imóveis e lá ela vai conseguir visualizar a realidade jurídica daquele imóvel. Então, com base nisso, ela decide, vou comprar, não vou comprar, o que vou fazer. Então, ela dá, se eu entendi bem, ela dá formalidade, alguns rituais, e a gente vai entender melhor a repercussão disso, inclusive na alocação e das relações locatícias, e depois a gente vai entender por que no Brasil é desse jeito e por que em Las Vegas eu posso pegar um guardanapo e estar casado imediatamente com uma garçonete. Por que é diferente desse jeito? Vamos, então, cumprir a primeira rodada de perguntas. Agradeço a primeira participação do César Augusto Bravo e vamos para Otávio Brasil. Otávio Júnior, muito obrigado por atender o nosso chamado. Ele que já é recorrente, se não em participação, mas de acompanhar o nosso programa, é uma das pessoas que eu conheço do mercado que tem um melhor conhecimento tácito por vivência, né? E hoje ele já tanto atua, ou já atuou, queria entender um pouco disso com corretagem de imóveis, mas ele, na verdade, é uma fonte nossa de tirar dúvidas sobre como a gente tomar alguns cuidados, já que contrato de compra e venda, ela não precisa ser só jurídica, ela tem que ser comercial também. Então, se apresente a quem vai assistir, né? Lembrando que esse é um programa que está sendo gravado, né? Vai ficar disponível no YouTube para que as pessoas possam ver depois, mas que, eventualmente, algumas pessoas que queiram ver ao vivo e queiram participar aí podem fazer perguntas pelo chat. Tá? Então, quem quiser fazer pergunta, tanto para o Otávio, quanto para o César Bravo, quanto para o Júlio Della Moura, que esteja assistindo a gente agora, ou futuramente, se quiser mandar através dos nossos canais, que estão constantemente sendo expostos, podem também fazer perguntas a posteriori, que a gente vai ter o prazer em responder. Então, Otávio Brasil, fala um pouco da sua trajetória, fala um pouco de você e já explica um pouco o que é contrato de gaveta, cessão de direitos, promessa de compra e venda, é tudo a mesma coisa, são coisas dispensáveis. Boa noite. Boa noite, Claudino. Prazer falar com você. Prazer de ouvir os meus colegas Júlio, meu amigo César Bravo. Espero que estejam todos bem e saudáveis aí. Bom, a minha trajetória no mercado imobiliário ela começou lá atrás, há 25 anos, em 1995. Eu tive a sorte, dei a sorte de trabalhar com um expoente do mercado imobiliário em Brasília, que era o doutor Geraldo Vasconcelos, na Guiado Vasconcelos. De lá para cá, me apaixonei pela profissão, vim passando por outras imobiliárias, na condição de corretor, e vim galgando posições de gestão de pessoas, gestão de equipes, até que, muito curioso que sou, eu sempre fui muito a cartório, eu sempre conversei muito com escreventes, tabeliães, advogados, colegas, eu sempre quis muito entender como é que funcionavam os processos das transações imobiliárias, né? Adquiri algum conhecimento e, mais recentemente, nos últimos 5 anos, acabei assumindo um cargo de gerência de contratos numa imobiliária muito grande em Brasília, talvez uma player de maior nome que temos aqui hoje, e isso me trouxe muito mais experiência ainda, né? E muito recentemente, há 1 ano atrás, eu resolvi fundar a Brasil Goodson, que é a nossa empresa aqui, com uma pegada um pouco diferente, uma missão e uma visão um pouco diferente, né? A nossa ideia era de, além dos serviços prestados usualmente por todas as imobiliárias, a gente entendeu que o mercado precisava de uma assessoria especializada para os corretores, para clientes de varejo, que às vezes estavam
fechando negócios por conta própria, também fiz algumas assessorias, consultorias para governo, para embaixadas, enfim. Isso me chamou bastante atenção, porque, num primeiro momento, o nosso foco eram os clientes de varejo, e vimos no último ano que a nossa maior demanda estava vindo dos corretores, de colegas, com dificuldade ou com conhecimento um pouco menor. Na hora da dificuldade de um fechamento, né, eles nos procuravam para saber as formas de contrato, o que precisava fazer, quando havia algum litígio, qual era o caminho, o norte que a gente deveria tomar. E a empresa, ela se tornou hoje uma empresa muito mais de assessoria e consultoria do que propriamente uma empresa de venda de imóveis. Isso nos surpreendeu bastante, mas tem nos deixado muito felizes, graças a Deus. E cessão de direito é a mesma coisa de promessa de compra e venda, contrato de gaveta, o que significa isso? Porque se a gente fizer uns contratos bons, não precisa nem de cartório, ou precisa? Precisa, sim. Deixa eu te explicar. O que acontece é o seguinte, essas são dúvidas que sempre nos ocorrem aqui. As pessoas nos trazem exatamente por conta dessas dúvidas. As dúvidas mais frequentes, inclusive, são essas. As formas do contrato que devem ser utilizadas para cada caso em específico, né? Então, a cessão de direitos, na verdade, você não transfere propriedade, você transfere direitos e obrigações sobre um imóvel pelo qual você tem a posse e o uso, enfim. Então, você não transfere propriedade. A promessa de compra e venda é um outro tipo, uma outra modalidade de contrato, que, na verdade, é um contrato preliminar, pelo qual você paga um sinal e você promete ao vendedor de que você vai fazer a quitação posteriormente, né? E aí sim a gente vai precisar de um cartório para poder formalizar isso, escriturar e posteriormente registrar, até para poder dar publicidade ao ato, enfim. As formas de contrato são variadas, não é a mesma coisa, e é importante que a gente busque, o corretor ou o cliente mesmo que tenha dúvidas, busque um especialista para poder nortear ele nesse sentido. A gente vai precisar esmiuçar agora nas cláusulas de um contrato de compra e venda, e lembrando que eu estou vendo muitas pessoas cumprimentando a gente pelo chat do YouTube. Sintam-se à vontade de mandar perguntas, porque são dúvidas que a sua dúvida pode ser de outras pessoas, vai nos ajudar, vai enriquecer e vai ficar registrado aqui também. Obrigado pela primeira participação, Otávio. A gente vai entrar em alguns detalhes na sua próxima participação. Eu vou reconvocar aqui o professor Júlio de la Moura para a gente entrar um pouco mais especializadamente, né, já que a gente vai falar bastante de locação e já começamos a falar de venda de imóveis prontos, de terceiro, mercado secundário, avulso e revenda. Mercado de terceiros tem uns 50 nomes. E mais mercado de lançamento, normalmente mercado primário. Ele é uma coisa que no dia a dia do corretor e do cliente comum, ele fica um pouco alheio dessa discussão, né, de obrigações, dessas relações, e às vezes as pessoas chamam de cliente, ou chamam de promitente comprador, de mutuário. Não existe alguns termos que são usados de forma apropriada e inapropriada. E dentro dessa visão, obrigações e direitos nas relações entre incorporadoras e seus clientes, como isso funciona? Afinal de contas, o que é uma incorporadora e o que é um registro de incorporação? Quais são essas naturezas, de onde é que elas surgiram e como é que funciona essa dinâmica do ponto de vista do direito imobiliário? Bom, Claudino e todos, uma incorporadora ou um incorporador é aquele que se dispõe a empreender a construção de um edifício para venda de unidades autônomas. Porque um edifício para ele, um edifício para uso próprio, não é uma incorporação, porque não vai envolver a venda a terceiros, ok? A incorporação, ela existe quando você pretende construir um edifício e vendê-lo a terceiros. E aí, para a segurança desses terceiros, existe todo um regramento específico que, diferente da compra e venda de imóveis usados, não está regida pelo Código Civil. Ela tem uma lei própria, específica para ela, exatamente pela especificidade, pela complexidade que está envolvida nisso aí. Então, uma incorporadora ou um incorporador, né, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa que se dispõe a empreender a construção de um edifício para venda de unidades autônomas durante a construção. O que é um registro de incorporação? O registro de incorporação é a peça mais importante que existe numa incorporação imobiliária,
porque ela é ali que se concentra toda a intenção do incorporador, o que ele está se propondo a construir, e aí, então, oferecendo aos terceiros no mercado, que são os adquirentes de imóveis em planta, né, em construção. Esse registro de incorporação, ele contém todas as plantas, todo o memorial descritivo, ele descreve exatamente o que esse incorporador está prometendo vender, né, está prometendo construir e vender, e disponibiliza isso no cartório de registro de imóveis, lá na matrícula do terreno onde vai ser incorporado. O César Augusto trataria desse assunto com bastante propriedade, porque a área afeta a ele, né, registros públicos, e ali deixar esse memorial registrado no cartório, na matrícula do terreno onde vai estar sendo feita essa edificação, significa tornar público, tornar visível, disponível a qualquer pessoa o que está sendo ali prometido construir e vender. Então, é de suma importância esse memorial, esse registro da incorporação imobiliária, que contém esse memorial descritivo, para que todo mundo saiba, de fato, o que esse incorporador, que é um empreendedor, né, está se disponibilizando a construir e prometendo a venda no mercado. Quem compra esse produto, quem compra o imóvel em construção, é esse comprador de imóvel na planta. Ele é um promitente comprador, um promissário comprador, porque o que ele está fazendo, na verdade, é prometendo comprar algo que ainda não está construído. Ele promete comprar um imóvel, enquanto o incorporador promete vender um imóvel, e esse imóvel ainda não está construído. Então, por isso, uma promessa, né? Eu prometo te vender, eu prometo comprar pagando dessa forma. O incorporador promete construir e vender, promete construir do jeito que ele estabeleceu no memorial de incorporação, e o comprador promete comprar pagando da forma como ele estabeleceu no contrato. Então, os dois estão fazendo um acordo, eles estão prometendo comprar e vender aquilo que só vai se concretizar de fato quando o imóvel estiver pronto. Aí sim vai ter um imóvel para que essa compra e venda se consolide, né? Então, por isso, quem compra um imóvel em construção, numa incorporação imobiliária, ele tá prometendo comprar, ele é um promissário comprador, e quem está vendendo é um promitente vendedor. Muito embora, nobres colegas, o termo não como eu posso dizer, o termo não é importante aqui, se é promitente comprador, ou promissário comprador, ou promitente cessionário, ou promitente cedente, o termo não está errado. Promessa de compra e venda, se eu utilizar o termo vendedor e comprador, assim como não está errado se eu usar cedente, enfim, o que importa é o conteúdo do título. Se o contrato se configurar numa promessa de compra e venda, ele vai ser uma promessa de compra e venda independente do título que esteja dando a quem está comprando e vendendo, ok? Então, não vamos nos fixar aqui nos termos, porque não é ele o importante. Sim, é a condição que é a mais importante mesmo, e o cartório participa disso, Bravo. A gente tem, eu tenho uma imagem, e na verdade algumas perguntas que eu faço aqui eu tenho obviamente um conhecimento e faço mais a provocação para vocês, mas eu trago aqui uma percepção comum, que eu vou alugar um imóvel, eu vou na imobiliária, eu vou comprar na incorporadora, como está descrevendo o nosso professor Júlio Della Moura, eu vou para a incorporadora, que é uma construtora, um lugar grande, com um processo administrativo muito apropriado, um equipamento jurídico para isso, e eu vou para o que o Otávio Brasil estava falando agora há pouco, eu vou comprar um imóvel de um particular, eu vou para o cartório. Aonde se eu compro um imóvel, como descreveu o professor Júlio Della Moura, eu tenho uma condição de direitos e até obrigações. E se eu faço isso pelo cartório? Qual a participação do cartório nesse processo de compra e venda de incorporadoras? Bom, se me permite, até brilhantemente já descrito pelo professor Júlio, importantíssimo, então, ter consciência, especialmente vocês que são da área de vendas, o registro da incorporação imobiliária é esse documento, esse ato imprescindível para as alienações, né? Uma vez que, em sendo esse ato imprescindível e preponderante para que a gente possa ter os efeitos da incorporação imobiliária,
a própria lei que disciplina a incorporação, Lei 4.591, ela prevê, inclusive, implicações penais, não só para o incorporador, mas para todos aqueles envolvidos nessas transações imobiliárias que retratem essas unidades autônomas, né, que serão objeto ainda de construção. A repercussão da incorporação para o cartório, né, entre aspas, e aí a gente estaria falando do serviço de registro de imóveis, é justamente essa pré-fase, né, essa fase de atribuir juridicidade, publicidade jurídica para os atos do incorporador. Então, ele vai definir o imóvel, vai definir que imóvel é, ele vai submeter ao crivo do oficial de registro de imóveis uma série de documentos a respeito do projeto, memorial descritivo, características do imóvel, como que se dará esse fracionamento, qual é a perspectiva de implantação desse empreendimento. Então, a atuação do Serviço de Registro de Imóveis, mais uma vez na linha daquilo que eu havia dito anteriormente, de outorgar segurança jurídica para a coletividade, porque, veja bem, é justamente o trabalho desse oficial de registro de imóveis, em cima dessa documentação que o empreendedor o apresenta, é que ele vai aferir toda os requisitos legais para que essa incorporação seja levada a efeito. E esse levado a efeito para vocês é o quê? É a possibilidade de venda de unidades de forma absolutamente regular, sem infringir nenhum requisito legal. Então, o papel do registrador de imóveis é justamente nessa fase que o professor colocou. Ele que vai aferir todos esses requisitos, vai pedir documentos, vai pedir informações, para que, após o registro dessa incorporação, toda a parte, né, de venda, ou toda a parte aí de alienação, ela possa ser realizada nos termos daquilo que a lei determina. Eu não estou dizendo que é assim que acontece sempre, mas o que a lei determina é isso mesmo. Eu me lembro que na década de 90 era... você vê que da dor vem um aprendizado, né? A gente teve o fenômeno ENCOL, né? E a gente, daquelas experiências onde até faleceu outro dia aí o juiz Nicolau, né? Que a gente teve alguns episódios de prédios que não foram acabados ou foram mal construídos, porque não existia uma vigilância, né, da lei nem da burocracia, seja cartorial ou não, sobre esses feitos. Nada garante, né, professor, que alguém vai construir uma coisa e vai ser entregue da forma adequada, mas pelo menos minimiza, né, as chances disso não acontecer, vigiando a origem e o destino desse recurso para a construção desse imóvel. E pode falar, Bravo. Só para concluir, na esteira do que você está dizendo, Claudino, justamente quando nós pensamos em incorporação, o patrimônio de afetação imobiliária ele tem um papel determinante, porque justamente nessa situação da ENCOL, que foi emblemático para a época, ou seja, a incorporação é uma promessa, né, de que vai ser construído algo. Agora, qual é a garantia disso? Se isso não vier a acontecer, qual é a consequência disso para os promitentes adquirentes? O que acontece? Então, a própria criação do patrimônio de afetação imobiliária, ou seja, esse conjunto de bens e direitos que o incorporador pode gravar àquele empreendimento, numa eventualidade de acontecer algo, enfim, um caso fortuito, uma força maior, que esse empreendimento não venha a ser levado, né, adiante, existe ali todo um conjunto patrimonial e de direitos que vai servir justamente para ressarcir todos os promitentes adquirentes e não criar aí um estado de insegurança jurídica e de prejuízos a terceiros. Então, eu tenho eu compro um direito, né, resumindo o que o professor falou, né, da incorporadora, diferente de uma propriedade, de um imóvel, e a gente vai falar agora um pouco mais de terceiros, e depois eu vou querer entender, principalmente do professor, o que é uma SPE, como é que funcionam essas personalidades que são criadas para a construção de empreendimentos. Vou voltar com vocês já, vou aproveitar o Otávio na tela e explorar um pouco mais sobre imóveis prontos, essa dinâmica entre particulares que podem fazer uma venda direta ou através de imobiliários e corretores. Quais são, você me falou na sua primeira participação, é uma coisa até que eu não estava atualizado, que hoje você, por não estar, você trabalhou, e eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas do mercado de Brasília e do mercado brasileiro, e você saiu desse ramo e fundou uma empresa, né, a Brasil Goodson,
e você ficou mais acessível, né, ao público comum, seja clientes e corretores. Nessas interações, quais são, traz para a gente, eu quero ter essa curiosidade, quais são as principais dúvidas, as dúvidas mais comuns de clientes e corretores em relação à compra e venda de imóveis, rituais, documentações e contratos? Vamos lá, boa pergunta, Claudino. Como a gente está atuando nessa área que eu te falei, os clientes, clientes de varejo, quando nos chegam, geralmente eles nos chegam com um problema já estabelecido, um litígio, um processo de transação imobiliária já em fase de litígio, ou um inventário, ou seja, um financiamento que não deu certo, ou uma inadimplência, enfim. E aí a gente tenta nortear qual é o melhor caminho jurídico a ser tomado nesse caso, né, para que se resolva o problema. Porventura também aparecem clientes que têm receio de fazer um negócio sozinho, ele e o comprador, ou ele sendo comprador com o vendedor, nos procuram para prestar uma assessoria documental, verificar as certidões, fazer o contrato, acompanhar os cartórios, registro, enfim, todo o processo. Mas o que mais me chamou atenção, em verdade, nesse período último de um ano, foram os corretores que nos chegaram, como te falei, que foi a maior demanda que a gente teve, e as dúvidas maiores deles eram aquelas que eu expressei para você na pergunta anterior. A dificuldade de entendimento dos processos cartorários, de entender as formas contratuais que devem ser feitas, que tipo de contrato utilizar, se você coloca uma cláusula de arras ou não, se você faz o contrato, o caráter do contrato ser irrevogável, irretratável ou não. Então, essas são as dúvidas que eu percebo que sejam as mais frequentes ultimamente. Importante, eu friso, volto a frisar, é importante que você que não tem um entendimento, né, mais profundo, procure um especialista, né, para que te norteie nisso. Eu costumo dizer que transação imobiliária é um negócio muito sério. Às vezes a gente trata com sonhos de uma vida inteira. É importante que você esteja bem assessorado, que você esteja bem assistido por um profissional que tem um conhecimento mais profundo. Ele vai te nortear e certamente você vai ter uma segurança jurídica melhor. A gente se familiariza com alguns termos e a gente tem algum conhecimento superficial, como arras, como direito de preferência, como financiamento bancário, e às vezes a gente se arrisca a falar sobre eles, a gente não tem um conhecimento mais profundo nem a repercussão, né? O problema do trabalho que vocês fazem, né, seja na Brasil Goodson ou o professor Júlio de Lamoura, que tem também um escritório de advocacia, ou o papel do cartório, que está aqui representado por um estudioso do tema, que é o César Augusto Bravo, a questão é a exceção. Quando a exceção acontece, é que sai todo mundo correndo. E eu queria me aprofundar mais sobre esses aspectos do contrato, e eu vou trazer esses termos à discussão, tá? Mas eu vou atender um pouco alguns pedidos aqui de perguntas que começaram a surgir pelo chat. Eu tenho o Rodrigo Antunes está perguntando, e eu vou passar essa pergunta para o César Augusto Bravo. Lembrando, gente, que a gente vai, a partir do mês que vem, muitos desses temas que a gente está pincelando aqui, em função de não ter tempo para poder discutir com profundidade, a gente vai ministrar cursos desses temas e vocês vão poder participar. Então, sigam o @imob.experience, e também o nosso canal no YouTube, para também ficar informado de próximos programas e também algumas chamadas que a gente vai fazer para cursos. Mas coloca aí, produção, o Bravo já na tela, que não é bravo, é um cara muito simpático, com certeza mais simpático do que eu, mas para responder a pergunta do Rodrigo Antunes Lopes. Ele pergunta aqui, e aí eu vou também trazer uma próxima pergunta para você. Está aí na tela, blockchain é uma tecnologia que pode substituir serviços registrais. Eu não sei se substituir, mas ele pode aprimorar. A gente tem vários casos fora do Brasil, inclusive, mas como é que é essa aplicabilidade? Tem horizontes temporais para que isso afete aí esse ramo? Eu gosto muito dessa pergunta, dessa discussão, para a gente poder reafirmar, e não estou aqui defendendo a classe, mas tão somente demonstrando a importância dos oficiais de registros de imóveis e dos tabeliões de notas. Especialmente no serviço notarial, nós trabalhamos com um elemento que é determinante dentro da função notarial, que é justamente a atividade jurídica numa perspectiva de apoio a o que as partes
querem convencionar. Então, as partes chegam ao tabelionato de notas com a intenção de promover uma compra e venda de um imóvel, uma doação, um testamento, enfim, qualquer uma das espécies de atos jurídicos previstos no ordenamento brasileiro. O que faz com que isso seja possível é justamente essa atividade intelectual jurídica que o tabelião de notas realiza. Né? Essa atividade intelectual ela é impossível de ser substituída por um processo de tão somente autenticação e registro mecânico, né? Seja pela blockchain ou por qualquer outra que seja. Ela pode, sim, auxiliar processos, tornar eles mais eficazes, menos onerosos e mais céleres. Agora, em se tratando de substituição da atividade notarial em específico, eu não acredito, porque a função notarial é eminentemente atividade intelectual jurídica. Isso aí, a gente depende de uma atuação do tabelião, analisar a documentação, analisar a capacidade das partes, o fim que essas pessoas desejam alcançar, aferir se esse objetivo se enquadra dentro do ordenamento jurídico brasileiro, enfim, uma série de atos que a atividade via blockchain ela não conseguiria alcançar, mas acredito sim, e acho que é um caminho sem volta, ela vai sim ser uma ferramenta importante no processo de aperfeiçoamento dos serviços notariais de registros públicos. Existe uma barreira cultural, né? O brasileiro, ele tem uma desconfiança por natureza, então ele ainda vai demorar a sair do tradicional para o mais tecnológico no que diz respeito a transações dessa importância. Eu me lembro que quando a gente veio alugar aqui esse imóvel em Toronto, para mim era novidade, 2 anos atrás, do Brasil contra alugar um imóvel de uma chinesa que morava em Paris e um imóvel em Toronto. Mas quando a gente aqui chegou, teve que ir para um cartório no final das contas, que é a história da fé pública, né? Então, te devolvendo a palavra, existe a investidura aí de competências que a tecnologia ela pode simplificar, mas jamais substituir, não é isso? Exato, porque é preciso que a gente entenda isso. Essa função que é delegada pelo Estado a esses agentes públicos, né, que são agentes públicos considerados, tem essa característica preponderante que você acabou de dizer, a fé pública. A segurança jurídica sobre esses atos que são praticados no tabelionato de notas e que posteriormente são registrados nos cartórios de registro de imóveis, eles ficam sob o manto dessa fé pública. E é isso que outorga também a segurança jurídica para a coletividade, ou seja, os atos praticados observando todos esses ritos e dentro dessa estrutura estatal, né, porque eles a recebem por delegação, eles fazem com que as pessoas se sintam seguras em relação a essas negociações. Isso vai se refletir até no próprio sistema financeiro nacional, que acaba com base nessa credibilidade, nessa segurança jurídica desses bancos de dados públicos, eles criaram, né, ou foi criado pela lei depois incorporado, a ideia de um sistema de garantias e de ferramentas de acesso ao crédito, tendo esses imóveis como garantias reais. Então, o banco sabe que hipotecando determinado imóvel, sabe que concedendo um penhor rural ou constituindo um penhor rural sobre determinadas coisas que estão vinculadas a determinado imóvel, ele sabe que, ao final, havendo inadimplemento desses contratos, ele vai conseguir discutir esses imóveis e, fazendo isso, conseguir ressarcir aquele crédito que eventualmente foi concedido. Então, eu acho que são ferramentas importantes, são mecanismos importantes e que já estão sendo implementados. Se a gente for pensar na questão de hoje, do Sistema Nacional de Registro de Imóveis, o sistema eletrônico, o próprio sistema eletrônico de protesto de títulos, tabelionatos de protestos, essas atividades estão incorporando ferramentas importantes da tecnologia da informação justamente para avançar nesse sentido. E como a gente já bateu um papo, a gente está num país continental, né? Muita coisa tem que se uniformizar antes da gente ter uma aplicação prática. E agora eu vou também buscar uma outra pergunta do chat, mas essa eu vou passar, Bravo, para o professor Júlio Della Moura. A gente tem mais uma pergunta aqui, professor, foi falado aí de patrimônio de afetação pelo Bravo, e a pergunta é sobre o que isso garante ao comprador, se existe esse patrimônio, ou seja, se antes eu tinha uma situação onde eu comprava e se o cara não entregasse, vou ficar processando um fantasma,
Eu tenho certeza que isso não soluciona tudo, mas diminui bastante o risco, não? O patrimônio de afetação, ele vem com essa finalidade. Uma vez que a incorporação é uma promessa, como a gente disse, né, de ambos os lados, uma promessa de construir para vender e outra de comprar, é importante que o consumidor, que o comprador, aí, que é a parte mais vulnerável, tenha essa segurança maior. E o patrimônio de afetação, ele traz muito dessa segurança, além de todo o arcabouço normativo, né, legislativo. O que é o patrimônio de afetação? Sendo bem simplório na minha resposta, mas ao mesmo tempo bem objetivo, é a finalidade aqui. O patrimônio de afetação é reservar todo o patrimônio que tiver envolvido naquela construção, naquela edificação, para exclusivamente aqueles que fazem parte dela. Isso significa dizer que, quando você compra um imóvel em construção de uma incorporadora, e ela fez opção, e esse incorporador fez opção pelo patrimônio de afetação, todo o lote e a acessão é o que está sendo construído sobre o lote, é a construção, né? Ela fica separada do patrimônio desse incorporador, é como se não fosse mais dele, agora é do grupo, dos promitentes compradores e de todo mundo que está envolvido naquela construção, para que ela não seja afetada por dívidas desse incorporador ou desse construtor, quanto coincide, né, perante terceiros. Então, esse incorporador, ele pode ter a dívida que for lá fora, ela for gerada depois, no curso da construção, que esses credores não irão conseguir alcançar essa edificação que está prometida à venda e sendo construída, se ela estiver sobre o manto do patrimônio de afetação. Então, o objetivo é proteger a construção, proteger as acessões e o terreno da busca por patrimônio desse incorporador. E a gente está com um tempo curto, com muito assunto e muito interesse das pessoas. Vou te provocar um desafio. Você consegue sintetizar em 1 minuto a seguinte pergunta? É importante para o corretor ter essa informação, entre outras que a gente discutiu hoje? Por que é importante, ou se não é, o corretor saber do que é patrimônio de afetação, de como isso é registrado num cartório? Eu vou vender um imóvel na planta de uma determinada construtora, de uma determinada incorporadora. Eu tenho que saber só aquela coisa ali do básico do treinamento do produto, ou eu seria importante para mim, como corretor, saber quais são as implicações jurídicas de contratos particulares, de tudo que a gente está discutindo aqui, inclusive no que diz respeito a outras informações, como ganho de capital, locação. Direito imobiliário é uma coisa que o corretor tem que conhecer, dominar. Em que medida você vê isso, uma vez que você forma corretores? Olha, Claudino, infelizmente não dá para responder em 1 minuto, sabe? Assim, a resposta é do mesmo tamanho da importância do corretor saber um pouco mais de direito imobiliário, do corretor saber quais são as obrigações e os direitos envolvidos em cada transação que ele está ali intermediando ou administrando, sabe? Ou mediando. Veja, por exemplo, que ele tem que saber de direito imobiliário, não só por força de lei. Veja que lá no 723 do Código Civil, que normatiza a corretagem, diz que o corretor é responsável por fornecer as informações acerca do negócio voluntariamente. E num parágrafo diz especificamente que é responsabilidade do corretor esclarecer aos clientes todas as dúvidas acerca dos riscos e da segurança do negócio. Como esclarecer as dúvidas do comprador, que é leigo, que é vulnerável, que é parte, que é cliente, ele não tem necessariamente que entender de direito. Como esclarecer a ele sobre segurança e riscos do negócio sem entender um pouco de direito imobiliário? Então, é afeto a atividade imobiliária entender um pouco de direito imobiliário. Ele não, é certo que a gente não pode, vai chegar um ponto em que a atividade passa a ser a do advogado, né? Aquele cliente ou aquela situação em que você precisa entender em detalhes como funciona, ou dimensionar para aquele caso específico como que você deve atuar, ou como que você deve corresponder àquela situação, aí sim, aí você passa a necessitar de um advogado. E você não pode exigir do corretor, que é um profissional técnico, é alguém que tem um curso técnico de transação imobiliária, muito embora todo profissional pode ter um curso superior, mas o curso da formação dele é o curso técnico.
você não pode exigir dele que ele trate a coisa assim como um advogado. O advogado é o especialista do ramo do direito, mas o corretor, simplesmente por estar intermediando, por estar mediando aquela situação, ele tem, por força de lei, pelo 723, como eu disse, ele tem que entender um pouco, sim, de direito imobiliário, ele tem que conseguir responder essas perguntas, pelo menos até o básico, para então direcionar o cliente a quem vai responder de forma mais específica, aplicada ao caso concreto, né? Maravilha, conseguiu sintetizar bem, ultrapassou pouco um minuto. Algum complemento aí, Otávio? Sim, eu acho que o professor Júlio conjuga muito dessa ideia dele de que o corretor de imóveis ele precisa cada vez mais ser relevante, ele precisa, na verdade, há um dito que diz que o corretor ele não vende imóveis, ele vende informações. Então, você precisa ter informações precisas, não só acerca do imóvel, mas também acerca da situação jurídica do imóvel, acerca dos riscos inerentes à transação que você está fazendo. É uma questão de relevância que, ainda mais agora, depois desse tempo de pandemia, eu acho que vai ficar... é uma situação que vai ficar muito importante para o corretor. Ele precisa ser relevante para o negócio a partir de agora, eu creio. E eu vou agora pedir para a produção, pode deixar todo mundo na tela. A gente tem pouco tempo, mas eu vou querer desafiar ainda respostas mais sintéticas, ou aonde a gente pode procurar. O Bravo já está rindo ali, ele falou, pô, o cara vai me ferrar agora. Tá, vamos lá, vou começar com o Bravo, só porque ele sorriu primeiro. A gente ouve muito falar de irrevogável, irretratável, e arras. Uma coisa substitui a outra num contrato de compra e venda. Você quer que eu sintetize essa questão em um minuto? O que eu quero, na verdade, é o conceito básico. O que é cada um e se eles são excludentes entre si. Olha só, de uma maneira geral, de forma geral, via de regra, e nessa parte aí de contratos está mais atinente ao direito privado, e eu acho que o professor Júlio tem mais até do que contribuído que eu, basicamente o sinal é essa ideia da entrada, desse valor que você oferece como um sinal do negócio, como um valor de entrada, e aí, a depender da convenção das partes, é que você vai ter cláusula de arrependimento, não vai ter cláusula de arrependimento, que aí vincula muito ao que você está dizendo a respeito de o negócio irretratável, né? Então, aí, dependendo daquilo que você for pactuar no contrato, ele vai ter um efeito jurídico distinto. Então, eu até não vou, né, doutor Júlio, me adentrar aqui, tentar explicar uma coisa e outra aqui, porque eu não vou conseguir em um minuto, porque é tudo muito peculiar, vai depender daquilo que se está tentando pactuar. Mas, de uma certa forma, isso aí, a lei, ela defere a autonomia de vontade das partes, pactuar contratos com a cláusula de irretratabilidade, aí depender daquilo que se pactue, isso aí não vai ter como voltar, e aí vai ter um efeito no próprio arras, né, no próprio sinal, se vai ser devolvido, se vai voltar à situação anterior, ou se a parte vai perder o sinal. Então, aí o código vai tratar especificamente de cada situação, mas que eu acho que a gente precisaria de mais tempo para tratar sobre isso. Quando eu falo um minuto, é porque se eu falar 2, vira 4. E a gente está com muito bem. Mas, na verdade, a arras ela é uma penalidade caso alguém se arrependa ou não cumpra o contrato, e irrevogável e retratável acaba gerando uma expectativa de que o contrato seja resolvido no judiciário e não tem um mecanismo próprio. E, assim, a gente tem algumas... a gente explorou um pouco sobre locação, mas eu queria voltar para o professor Júlio, da importância desse equilíbrio, né? E é mais conceitual, sem se aprofundar em alguns aspectos. Eu me lembro que no começo da década de 90, final da década de 80, no Fantástico, uma cena do cara com as moedas na mão, porque ele tinha pactuado, sei lá, 30 mil cruzeiros ou cruzados de aluguel, e no final do mês valia só 30, né? Por conta do processo de inflação, de hiperinflação. E isso fazia com que não existisse um equilíbrio entre locação, locador e locatário. Como é que você vê a importância entre o locador e o locatário nessas relações? Porque, às vezes, quando é favorável demais para um, acaba, na verdade, sendo prejudicial, né? Olha, Claudino e os colegas, eu tenho, inclusive, uma coisa a revelar a respeito disso. Eu já estudo a lei de inquilinato há muitos anos, sabe? E eu atuo com ela diariamente.
Então, ela é objeto dos meus questionamentos constantemente. Cada julgado, cada interpretação do caso concreto que eu tenho que fazer aqui para uma consultoria, eu entro para dentro dela e destrincho, e cada dia eu percebo que ela, de uma forma excelente, de uma forma com excelência, ela alcançou o máximo que eu consegui ver, que eu consegui entender, de equilíbrio entre locador e locatário. A locação, nessa época que você mencionou aí, antes de 2001, antes do incremento que a gente teve na lei inquilinária, ela protegia demais o inquilino, e isso trazia prejuízos a ele mesmo, porque essa proteção exacerbada acabava aumentando o valor do aluguel e exigindo muito mais garantias. Hoje não, hoje ela está muito mais equilibrada, sabe? A lei do inquilinato, ela faz o seguinte, ela, nessa ordem, ela protege o inquilino e ela resguarda o direito do locador. Então, ela não... quando a gente pensa que ela está protegendo demais o inquilino, é porque, de fato, naquele ponto, aquele inquilino, ele é parte mais vulnerável, mais frágil, e ele precisa dessa proteção, ok? Eu não estou querendo dizer com isso que ela é perfeita, porque ela tem... a gente pensar que locação é um fenômeno social. Todo mundo aluga, ou como locador ou como locatário. Então, a quantidade de situações é imensurável, de casos concretos, cada um diferente do outro. E não tem como ter uma lei que resguarda toda e qualquer situação. Então, ela não é perfeita nesse sentido, mas ela buscou a perfeição, esse aperfeiçoamento no equilíbrio. E hoje eu posso dizer que que há esse equilíbrio entre locador e locatário na relação da locação. Tivéssemos mais tempo, acho que pode ser tema de um outro evento, a gente destrinchar esse ponto, aonde a lei equilibra, né, o direito do locador de locar, né, de usar, e o direito de propriedade, o direito do locatário de usar e gozar, e o direito do proprietário de propriedade, né, locador de propriedade. Bacana. Então, eu não ia falar, mas eu vou lavar roupa suja. Eu fiz a curadoria com esses três aí, e eu avisei a produção, tinha que ser um programa de 6 horas. Mas eu entendo que a gente está falando de algumas coisas que, quando a gente omite alguns termos, um melhor esclarecimento, ele pode dar dubiedade no entendimento, e isso é muito arriscoso no meio jurídico. A gente tem que ter um atendimento mais aprofundado. Vou tentar aqui, a gente vai ter a oportunidade de ter a despedida do professor Júlio, mas eu vou tentar fazer mais 2 perguntas aqui para o Bravo e para o Otávio. Para o Bravo, de novo, faz um milagre aí, tenta sintetizar, a gente tem pouco tempo, a gente procura respeitar o horário de todo mundo aqui, o programa é de 1 hora, mas eu sempre houve uma discussão, eu sei que o professor Júlio vai ficar com a língua coçando para responder essa, mas sempre houve uma preocupação do seguinte, algumas pessoas me falam, olha, o direito de preferência, ele já é estabelecido por lei, e ele é uma coisa subentendida, a gente não precisa explicitar em contrato. E outros falam que não, tem que estar em contrato de locação, inclusive tem que ser registrado o contrato para que ele tenha valor. Afinal de contas, eu moro num imóvel, alguém pode vendê-lo sem me avisar e depois eu só receber o prazo de ocupação de 30 dias? Como é que funciona isso? Como você disse, Claudine, é uma discussão que a gente poderia ficar aqui algumas horas, mas, assim, de forma bem sintética, o direito de preferência, quando ele consta do contrato, a própria lei 6.015 prevê que esse direito de preferência deveria ser registrado na matrícula do imóvel para que assim se possa ter a garantia de que aquele eventual locatário, enfim, ou possuidor daquele imóvel, numa eventual venda, teria o direito de adquirir tanto por tanto, o preço pelo qual o proprietário eventualmente fosse vender. Essa discussão já chegou ao judiciário e tem decisões no sentido de que esse direito de preferência, na verdade, decorreria da lei e não do contrato, de modo que ele não precisaria estar registrado para que se possa exercer essa preferência na aquisição. E aí, se a gente for analisar com um pouco mais de profundidade, a gente vai cair na cláusula de vigência das locações, que pessoalmente eu entendo, não sei, acho que o doutor Júlio deve entender da mesma forma, tem uma repercussão importante. E eu peguei um caso específico para a gente debater hoje aqui, só en passant, no que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o contrato era de locação de 2 lojas comerciais,
que o locatário não se atentou para a questão da cláusula de vigência do contrato. Shopping center foi vendido, por óbvio, com as lojas dentro, e o proprietário quis exercer o direito de desocupar, não tinha mais interesse em ter aquele tipo de atividade e exerceu então o direito aí da denúncia espontânea. Essa discussão chegou ao STJ e o STJ, nesse caso específico, entendeu que a cláusula de vigência no contrato de locação, para ser oponível ao novo proprietário, né, ou seja, aquele que adquiriu um imóvel locado, ela deve estar averbada na matrícula do imóvel, né, de modo que, naquele caso, como essa cláusula não estava averbada, o locatário não teve o direito de permanecer no imóvel pelo prazo anteriormente pactuado e foi despejado com todo o prejuízo que isso resultou. Então, percebam a importância de uma boa assessoria jurídica, nesse caso específico, que envolvia uma averbação de uma cláusula de vigência no contrato de locação. Por óbvio, existem decisões em sentido contrário também, mas a gente precisa, né, ter toda uma cauta, porque foi muito dinheiro investido, e nesse caso, o locatário dessas duas lojas tomou um prejuízo significativo. Pessoal que está seguindo a gente, que for ver esse programa depois, hoje é dia 15 de junho de 2020, o programa está sendo gravado, então a audiência maior acontece depois, né, que as pessoas vão assistindo, mas podem entrar em contato pelo YouTube ou pelo @imob.experience do Insta, que a gente vai oferecer cursos, tanto o Otávio, que oferece assessoria, quanto o professor Júlio Della Moura e o César Augusto Bravo também são professores, a gente pode repercutir melhor esses conhecimentos depois. A gente tem uma série de perguntas que nem foram feitas ainda. Em 20 segundos, explica o que é súmula, César. Brincadeira, isso vai ficar para o curso. Vou fazer a última pergunta com o Otávio e depois eu vou deixar vocês se despedirem. Otávio, tenta sintetizar pelo menos a ideia e as fontes e preocupações que a gente tem que ter em relação a, quando a gente fala de um ritual, de uma compra e venda, ou de locação, a gente sempre, o cara me pergunta assim, como é que eu faço essa negociação, qualquer que seja, com 100% de segurança? 100% de segurança, nenhum de vocês três vai me convencer que existe. Tem alguns termos que normalmente me perguntam, que trazem um pouco de medo sobre isso, fantasma, que é evicção de direitos, ações repersecutórias. Independente desses termos específicos, existe alguma formalidade, um contrato particular de compra e venda que dê garantia total, ou existem algumas coisas que podem ainda comprometer a venda, principalmente no que diz respeito à documentação? Essa pergunta é uma pergunta muito boa. Não existe, não adianta, não existe negócio 100% seguro, entendeu? O que a gente faz é tentar minimizar os riscos, né, para que a gente consiga dar o maior possível de segurança jurídica para as partes, né? Evicção de direitos, por exemplo, você me perguntou, é uma cláusula de proteção, uma cláusula protetiva, na verdade. É um instituto jurídico, se salvo engano, está no 447 do Código Civil, não salvo engano. Em caso de haver uma perda total, né, ou parcial do imóvel, após a compra do imóvel, isso tudo ocasionado por um fato pré-existente, você dá direito do comprador de recobrar, né, de quem lhe vendeu aquele domínio o valor que ele aplicou naquele investimento. Então, são cláusulas protetivas, né, que a gente precisa incluir nos contratos de compra e venda. A palavra-chave das transações imobiliárias chama-se segurança jurídica, né? Ação repersecutória são aquelas ações pessoais que repercutem sobre o imóvel, né? Então, a gente precisa verificar as certidões nos tribunais para verificar se não há alguma ação repersecutória sobre a pessoa, sobre o CPF da pessoa, que venha a recair sobre o bem, né? Para evitar. Então, a ideia é a prevenção, a ideia é sempre minimizar os riscos de uma transação imobiliária. Eu acho que se todo mundo prevenisse, né, a gente teria menos demandas judiciais e menos litígios judiciais. O caminho é esse para mim. Maravilha. Pessoal, a gente vai dar aí 30 segundos aí para cada um se despedir, bravo, dá para 30 segundos lá. E a gente vai convidar todos vocês três de imediato, pela repercussão que esse quadro está tendo, foi o recorde aí de repercussão já no Insta pelo tema. Fica claro que a gente vai precisar aprofundar e separar esse quadro em vários temas específicos, seja de lançamento, locação e terceiros e sistema cartorial.
E aí a gente vai ter vários conteúdos, mas também nada dispensa de fazerem cursos que vocês já oferecem, além dos cursos que a própria Mob Experience vai oferecer a partir do mês que vem. Então, eu vou chamar, na verdade, o chefe Fabrício D'Angelo para falar do nosso próximo encontro, que vai ser quinta-feira, 18h30, e já volto com vocês para vocês se despedirem. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, obrigado pela mediação, Claudino, professor Júlio, professor César, professor Otávio, cheio de professor. Adoro quando tem muito professor, assim. Realmente foi um evento de muita qualidade, aí agradeço aí a participação de todos. Tenho certeza aí que vai ser um vídeo muito visualizado aí na nossa plataforma no YouTube. E aproveitando, eu quero convidar vocês para o próximo evento. A gente está gravando aqui toda segunda e quinta, né? Temas variados. E na quinta-feira a gente vai ter um assunto que particularmente gosto bastante, inclusive serei o mediador, né? Que é sobre Big Data, né? Como que é essa revolução dos dados no mercado imobiliário, né? Hoje em dia tudo é dado, todas as decisões são apoiadas em dados, e para isso eu convidei 3 especialistas que trabalham com dados no mercado imobiliário e vou contar um pouco para vocês como que eles filtram esses dados, como eles trabalham os dados, como eles utilizam esses dados para tomada de decisão, e assim deixa de ser aquela tomada de decisão intuitiva, né, que sempre foi feita no mercado imobiliário, para ser algo com propriedade, né, para ser algo com qualidade, para poder de fato ter motivos e uma justificativa para poder tomar uma certa decisão. Eu vou cortar minha fala aqui, porque senão eu vou tomar a bronca do Claudino também. Mas obrigado, pessoal. Obrigado por tudo. Siga a página no Instagram, canal no YouTube também. Tem outros eventos que vocês podem seguir. Uma boa noite a todos. Obrigado aí novamente pela presença. Professor Júlio Della Moura, suas últimas palavras e sua despedida aí. Parabéns pelo evento. Foi, de fato, um prazer estar aqui com todo mundo que pôde participar, o César Augusto, o Otávio. É um prazer, eu estou aqui em Brasília, estou à disposição de todos e conto com vocês também. Nós sabemos que, assim como é impossível trazer segurança total, a gente está sempre buscando informações, buscando aprimorar o nosso procedimento, né? E é muito bom contar com os colegas nessa hora. Contem comigo também, eu estou aqui à disposição de todos vocês e dos telespectadores. Até mais, gente. Parabéns. César Augusto Bravo, prometo que a próxima vez você não se assuste, a próxima vez você vai participar sim, a gente vai te deixar com mais tempo e de um tema mais específico. Suas considerações, sua despedida aí, obrigado mais uma vez. Obrigado, Claudino. Obrigado, Rômulo, pelo convite. Fiquei muito honrado de estar participando aqui desse evento da Imob Experience e certamente, numa próxima oportunidade, estaremos aí à disposição para falar seja lá qual for o tema relacionado à atividade, né, imobiliária. Agradecer meus alunos que estão aqui mandando mensagem, que vieram assistir, e obrigado. Estou à disposição aí para outras oportunidades. Maravilha. Otávio Brasil, obrigado também pela sua participação, suas considerações finais. Primeiramente, obrigado, Claudino, pelo convite. Obrigado pelo reencontro com meu amigo César Bravo, por conhecer o professor Della Moura. Eu acho que a Imob Experience está prestando um serviço de utilidade pública, são temas que interessam a toda a sociedade civil. É importante a gente debater sobre isso, eu acho que é um serviço de utilidade pública. Parabéns ao conteúdo e a gente fica aqui à disposição para um próximo convite. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima quinta, 18h30. Não se esqueçam de escrever e também usem nosso contato no Insta para interagir com os convidados. A gente vai repassar eventuais perguntas, oportunidades, interesse nos cursos que são ministrados por eles. Um abraço, pessoal. Valeu.